E aí, pessoal do canal O Maior de Todos os Tempos, eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis, integrante do podcast Amigos do Urbano, e hoje vamos falar sobre Santos e Atlético Paranaense na história, penúltima partida do Santos no Campeonato Brasileiro, a agonia que parece não ter fim, precisa chegar ao fim, que seja nesse domingo, para que na última rodada tenhamos um pouco de paz. Paz essa que saiu do vocabulário do Santista há muito tempo, né? Enfim, torcemos para uma vitória do Peixe, mas agora é momento de falar de história. Bom, o Atlético Paranaense, para o torcedor santista que não sabe, nasceu da fusão entre dois clubes que eram rivais, o Internacional e o América. A fundação do Atlético Paranaense aconteceu em 1924 e esse novo clube já foi bem sucedido, porque no ano seguinte conquistou seu primeiro título estadual, foi campeão paranaense. Em 1926 foi vice-campeão, chegou em segundo lugar. E no fim daquele ano, 1926, enfrentou o Santos pela primeira vez na história no estádio Água Verde. O Santos venceu a partida por 3-1 com 2 gols do Camarão e 1 do Hugo. O polaco marcou o gol para os donos da casa. Esse era um amistoso e pela vitória o Santos recebeu a taça Moreira Garcês, que veio para abrilhantar a nossa sala de troféus, que não era tão grande quanto é hoje, mas já tinha muitos itens. A grande nota dessa partida é que o árbitro do encontro foi Atier Jorge Cury. Sim, ele mesmo, que brilharia como goleiro do Santos nos anos seguintes e muito tempo depois como um dos principais presidentes da nossa história. Na ocasião, o público presente cobrou do árbitro Atier a não marcação de uma penalidade máxima a favor do time paranaense. E um jovem Atier se explicou dizendo que foi uma combinação prévia, o que obviamente não impediu ele de tomar uma sonora vaia da torcida atleticana. O primeiro jogo entre Santos e Atlético Paranaense no estádio Joaquim Américo, né? Hoje conhecido como Arena da Baixada e por questões de naming rights conhecido agora como Liga Arena, aconteceu em um amistoso disputado em 6 de junho de 1943 e o Santos venceu novamente 1-0 com gol de Rui Gomide. No Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo entre essas equipes aconteceu no torneio Roberto Gomes Pedrosa, 1968. Foi a estreia das duas equipes. O Atlético havia até combinado com o Curitiba para mandar os seus jogos no estádio Belfort Duarte, que hoje se chama Couto Pereira, mas com as fortes chuvas a arquibancada cedeu, e aí o rubro-negro teve que mandar os seus jogos lá na Vila Capanema. O Pelé viajou para jogar essa partida, mas não pôde atuar porque ele estava muito gripado. Outro desfalque foi o técnico Antoninho Fernandes, e no seu lugar quem comandou o Peixe foi o Zito, o eterno gerente, atuando aí como técnico. E o Santos era um grande time em 1968, né? Além do Pelé, que acabou não jogando essa partida. O Santos tinha Carlos Alberto, tinha Joel, Ramos Delgado, Edu, Clodoaldo, goleiro Cláudio, Rildo, Toninho Guerreiro, Pepe, enfim, era uma constelação. Mas o Atlético também tinha um time forte, né? No 11 inicial do Atlético a gente tinha o Djalma Santos e o Bellini, dois veteranos bicampeões mundiais pela seleção brasileira. E além disso, tinha Zé Roberto Madureira, Nilson Borges e o recém-chegado Sicupira, que ficou no banco. E o Sicupira, que anos depois se tornaria um grande ídolo lá pelos lados do Paraná, da torcida do Atlético. Mais de 24 mil torcedores presentes para esse jogo, o que quebrou o recorde de audiência no estádio. E a euforia era tão grande para ver o Santos que há relatos de que um torcedor morreu ao tentar pular o muro, acabou tocando num fio de alta tensão e infelizmente veio a óbito. No jogo, o Toninho Guerreiro abriu o placar para o Santos, mas o Atlético virou com Zé Roberto, Gildo e Madureira. Madureira que marcou um golaço histórico. E a gente tem que lembrar que o time paranaense estava reforçado com os jogadores dos rivais.
algo que é impensado para os dias atuais, né? Bom, o Edu até conseguiu diminuir para o Santos no fim do jogo, mas não impediu a derrota, né? E essa derrota na estreia, o Santos só teve mais uma derrota no restante da competição e encerrou como o grande campeão brasileiro de 1968. E a gente sempre tem que lembrar que o Santos conquistou todos os títulos que disputou naquele ano, 1968, e há quem diga que esse time, recheado de grandes jogadores, possa ter sido o segundo maior da nossa história. É uma discussão bem legal, e aí se você encontrar aquele seu amigo que gosta de história do Santos, é um belíssimo papo para boteco. Eu falei que no primeiro jogo no estádio Joaquim Américo aconteceu em 1943, mas com uma revolucionária reforma, né? A Arena, pelo menos os moldes do Brasil, aconteceu em 1996. E a primeira participação do Santos por lá foi na Copa do Brasil. E na primeira Copa do Brasil que o Santos jogou em sua história, né? O Santos foi vice-campeão brasileiro em 95, acabou garantindo a vaga. A Copa do Brasil começou muito antes, mas o Santos nunca conseguia uma vaga via campeonato estadual ou mesmo campeonato nacional. O Atlético Paranaense era o atual campeão brasileiro da segunda divisão, né? Venceu essa competição na temporada de 95, que foi comandado por ninguém menos que José Macia, o Pepe, nessa campanha. E o Atlético Paranaense tinha a dupla Oséias e Paulo Rink, né? Acabou vencendo o Santos de Giovani, que acabou sendo expulso nessa partida. O Atlético ganhou por 3-0, com 2 gols de Oséias e 1 gol de Paulo Rink. No jogo da volta, o Santos até tentou, né, reverter o placar. O Macedo abriu o marcador aos 33 minutos do primeiro tempo, mas o Paulo Rink empatou aos 21 do segundo tempo e acabou classificando o Atlético Paranaense para a fase seguinte. Meses depois, em 1996, as duas equipes voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro e o jogo aconteceu no estádio Ícaro de Castro Melo, lá no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E o Santos venceu a partida nos minutos finais. O polonês Piekarski abriu o marcador aos 10. O Alessandro, que depois foi conhecido como Alessandro Cambalhota, empatou aos 19. O Paulo Rink, que gostava de fazer gol no Peixe, colocou novamente o Atlético na frente aos 35 minutos. Mas nos minutos finais o Santos virou o jogo. O Ronaldo Marconato empatou aos 41 e novamente o Alessandro marcou aos 45 o gol que deu a vitória ao Santos. E a ótima dupla Oséias e Paulo Rink, né, que fez muito sucesso no Atlético Paranaense, acabou se separando. O Paulo Rink foi jogar na Alemanha, no Bayer Leverkusen, chegou até a jogar pela seleção alemã e jogou no Peixe em 1999, uma passagem que foi bastante apagada. E o Oséias, né, o famoso centroavante das trancinhas, que fez sucesso no Atlético Paranaense, fez sucesso no Palmeiras, também jogou no Santos no ano de 2002 e também uma passagem que a gente pode dizer bastante apagada. Quando a gente fala de Santos e Atlético Paranaense no Brasileirão, a gente não pode falar de 2004, ano em que as duas equipes duelaram pelo título da competição até a última rodada, né? O Atlético, que tinha sido campeão brasileiro em 2001, tentava o segundo título nacional de sua história. E o Santos, que terminou campeão, né, conquistou o último brasileiro da sua história, o 8º, e esperamos que no ano que vem o Santos consiga brigar pelo título, porque já desde 2004, bastante tempo, estamos falando aí de quase 20 anos, que não somos campeões do Campeonato Brasileiro. E no primeiro encontro entre Santos e Atlético, né, naquele campeonato, o Santos buscava a reabilitação. O Santos começou muito mal. Era o começo do trabalho do Vanderlei Luxemburgo aqui, né? Mais uma de suas passagens. Ele acabou substituindo o Leão, mas o Furacão venceu com um gol de Washington aos 27 minutos da segunda etapa. O Washington, que terminaria aquele campeonato como o grande artilheiro. Com esse resultado, o Santos chegou em 4 derrotas em 6 jogos. O começo foi muito ruim, mas mesmo assim o Santos depois conseguiu se recuperar. O cenário foi totalmente diferente no segundo turno. E no encontro entre as equipes, que era o encontro entre os líderes, né, os dois estavam com 52 pontos. O Santos estava sem o Robinho, que tinha sido liberado para atuar para a seleção. Também jogou desfalcado de David e Elano, que estavam suspensos.
e acabou empatando com o Atlético. O zagueiro Marinho abriu o placar para os paranaenses aos 2 minutos de jogo. Mas no minuto seguinte, né, o Talismã Basílio marcou seu 12º gol no campeonato. Decretou a igualdade que manteve o Santos na frente do Atlético Paranaense. Afinal de contas, naquela altura da competição, o Santos tinha uma vitória a mais que o rubro-negro paranaense. Bom, a última vitória do Santos jogando lá na Arena da Baixada não faz muito tempo não. Em 2021 ela aconteceu e veio com o gol de Madison. Aos 2 minutos da segunda etapa, Madison, que hoje está no Atlético Paranaense. Jogou no Atlético Paranaense, veio para o Santos, voltou para o Atlético Paranaense e ele foi o autor do gol, além do ex, né, atuando a favor do Santos. Geralmente isso não acontece, geralmente é contra nós, mas em 2021 ela nos ajudou. Bom, naquela partida os donos da casa pressionaram muito, colocaram bola na trave, o João Paulo fez grandes defesas, mas ainda assim o Santos saiu com a vitória. E àquela altura do campeonato, com aquela vitória o Santos ultrapassou o Atlético Paranaense, né? Chegou na 11ª colocação, deixando o rival paranaense como o 13º lugar. Essa foi a última vitória do Santos em 2021. A gente torce muito para que em 2023 o Santos consiga vencer novamente o Atlético Paranaense. Essa vitória que vai ser fundamental para que o Santos permaneça na primeira divisão, para que a última rodada não seja tão agoniante para o torcedor santista que já está muito cansado de sofrer. Certo? Uma boa sorte ao Santos, aos jogadores do Santos. Boa sorte aos torcedores do Santos que esgotaram os ingressos do setor de visitante para essa partida. Boa viagem a quem está saindo de Santos, São Paulo ou qualquer outra parte do Brasil para essa partida. Boa sorte a você que vai acompanhar essa partida pela TV, pelo rádio, pelo celular ou de qualquer outra maneira e que, enfim, consigamos uma paz que não temos há muito tempo e que o Santos consiga vencer a partida, que os resultados dos rivais acabem sendo os que nos favoreçam e que a agonia não se estenda até a próxima quarta-feira. Certo, pessoal? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.